Fala galera, graça e paz a todos, tudo bem? Aqui é Otávio Cardoso, quero compartilhar uma palavra bem rápida com você e que está lá em Lucas capítulo 5 e cara, Pedro teve uma experiência fantástica com Jesus. Eu quero compartilhar com você bem rápido. Jesus ele estava ali ensinando o povo, na verdade uma multidão estava o cercando e Jesus pega um barco, tinha 2 barcos e justamente o barco de Pedro. Estratégia de Jesus. Jesus queria marcar a vida de Pedro, sabe? Então ele pega o barco de Pedro e para usar como um lugar, né, para colocar Jesus mais alto e a voz do Senhor alcançar todos. Mas depois dali, quando ele acaba de pregar, ele chega com Pedro, os discípulos, ele fala no versículo 4, né, do capítulo 5 de Lucas. Tendo acabado de falar, disse a Simão, vá para onde as águas são mais profundas, e a todos lancem as redes para a pesca. Ele disse, vá para onde as águas são mais profundas, são mais fundas. E Pedro, ele logo tem uma reação, ele diz, mestre, nós esforçamos a noite toda, nós passamos a noite toda aqui, não apanhamos nada, não pescamos nada. Sabe, Jesus estava convidando Pedro para Pedro ir ao lugar mais profundo, porque Jesus queria se revelar a Pedro de uma maneira mais profunda. Entenda, Jesus quer se revelar a você, mas você precisa ir ao lugar mais profundo. Você precisa ir a esse lugar. Sabe, Pedro quando diz, olha, Senhor, Pedro poderia se travar ali e dizer, eu sou pescador. Você entende, Jesus? Mestre, você entende de multiplicação de peixes? Você entende de palavras da lei? Você prega como ninguém. Mas de pesca quem entende sou eu tenho muitos anos de pescador. E Pedro tinha não somente essa experiência, essa estrada aí, mas Pedro tinha uma experiência frustrada. Não pegou nada naquela noite. E Pedro poderia se travar ali, na verdade, Pedro poderia estar amarrado nas suas experiências antigas e ter rejeitado o convite de Jesus a ir às águas mais profundas e não ter experimentado mais profundo. Sabe por que muitas pessoas não estão experimentando níveis mais profundos em Jesus? Porque Jesus não está se revelando mais e mais a muitas pessoas, porque elas estão apegadas às suas experiências antigas. Que é muito legal. Gente, Jesus já me... Sabe, eu olho para trás e vejo o quanto que eu já experimentei do Senhor, o quanto que eu já tive de experiências maravilhosas com o Senhor. No meu quarto, em adoração, mas existe mais. Existe mais. Só que entenda, o saber que existe mais não muda se você não estiver disposto a buscar esse mais. Amém? Pegue isso. Não adianta só você dizer existe mais, você precisa ir em busca desse mais. Então Pedro disse, olha, passamos a noite inteira, não pegamos nada, mas porque tu estás dizendo, por causa da tua palavra, mestre, nós iremos lançar as redes. E sabe o que aconteceu? Uma grande pesca. Era tantos peixes que o barco estava quase afundando. Lá no versículo 8 diz, quando Simão Pedro viu isto, prostrou-se diante do Senhor, de Jesus, e disse, afasta-te de mim, Senhor. Entenda, Pedro chama Jesus de mestre no início, mas agora Pedro não chama mais Jesus de mestre. Ele diz, Senhor. Mestre tinha muitos, Pedro conhecia muitos mestres, mas Senhor só existe um. E sabe, aqui está algo que nós precisamos entender. Jesus se revelou a Pedro mais profundo. E sabe quando o Senhor se revela mais e mais a nós, é revelado quem nós somos. E isso gera em nós constrangimento, arrependimento. Afasta-te de mim, Senhor, pois sou um homem pecador. A Bíblia diz que Pedro se prostrou aos pés de Jesus, porque nós precisamos buscar uma vida, cada dia de intimidade, conhecer mais e mais o Senhor, para que nós venhamos devolver a Ele uma adoração sincera. Né? Uma adoração, sabe, porque a adoração depende da revelação. Né? Como é que eu vou adorar quem eu não conheço? Jesus diz em João capítulo 4. Não tem como. Nós adoramos a quem nós conhecemos. E o Senhor se revela a Pedro mais profundamente. Sabe? Eu lembrei de Salmos capítulo 90, versículo 8.
Diz que conheces as nossas iniquidades, não escapa os nossos pecados secretos à luz da tua presença. Uau! Pedro estava ali envergonhado. Ele disse: afasta-te de mim, pois sou um homem pecador. Entenda, ele estava diante da presença revelada. Pedro começou a olhar contra os olhos de Jesus. Esse homem não é somente o mestre. Quando nós lemos lá que Pedro respondeu Jesus, quando Jesus disse: quem vocês dizem que eu sou? Pedro disse: tu és Cristo, Filho do Deus vivo. Não foi, Pedro, homens que te revelaram, mas foi Deus, o Pai que está nos céus. Ali a gente vê, uau, que revelação Pedro teve, mas entenda, era um processo, era uma caminhada com Jesus. Pedro estava tendo revelações de quem Jesus era, todos os dias. Mas sabe por quê? Porque Pedro estava se posicionando. Entenda, lá em João capítulo 15, versículo 21, 14 na verdade, João capítulo 14, versículo 21, Jesus fala algo fantástico. Quem tem os meus mandamentos e lhes obedece, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai, eu também o amarei e me revelarei a ele. Não tem como Jesus se revelar a mim e a você, se nós não estamos dispostos a viver de acordo com a sua palavra. Aquele que tem os meus mandamentos, a minha palavra, e obedece, esse eu amarei, eu com meu Pai, e eu me revelarei a ele. Sabe por quê? Porque a palavra, ela me posiciona ao lugar da revelação. Pedro disse, por causa da tua palavra, Pedro obedeceu a palavra e foi para as águas mais profundas. E ali o Senhor se revelou a ele. Então, se você quer mais e mais revelação de quem Jesus é, busque na sua palavra. Amém? Obedeça, se incline conforme a palavra do Senhor, porque ela te posiciona no lugar de revelação. Quem subirá no monte santo do Senhor? Salmos 24. Quem permanecerá no seu lugar? Deixa eu ler aqui. Quem subirá no monte santo do Senhor? Quem permanecerá? Quem permanece em seu santo lugar? O Senhor não quer que nós tenhamos só uma experiência com Ele. O Senhor quer que nós venhamos permanecer nesse lugar. Tem muita gente só tendo experiência com Jesus e acabou ali. Não. Jesus quer que nós permaneçamos no lugar, nesse lugar de revelação de quem Ele é. Então Deus te abençoe. Que o Senhor se revele mais e mais a você. Mas você precisa estar disposto a ir a lugares mais profundos. E estar disposto a renunciar mais. Estar disposto a gastar mais tempo em oração com Ele. Deus te abençoe.